Virtuosa. Um estudo para mulheres de todas as idades, de Nancy Wilson. Capítulo 3. Alegria. Uma mulher alegre é contente e feliz, uma pessoa agradável de ter por perto. Considerando a alegria, devemos lembrar que esta não é uma disposição naturalmente alegre, mas ao invés disso, é o escolher ser uma mulher alegre, mesmo sem estar com esse espírito. Todas gostam de estar perto das pessoas alegres e não das tristes. Embora Bisonho seja uma personagem agradável em O Ursinho Pooh, o autor zomba de sua predisposição tristonha. O Tigrão é a forma exacerbada de uma alma alegre. Desejamos atingir o ponto de equilíbrio, não chegando a nenhum desses dois extremos. Alegrar-se pelo meu time quer dizer que eu o estou encorajando com entusiasmo. Dizemos alegria, irmã, a uma amiga que talvez esteja cabisbaixa. Descrevemos aquela mulher animada como alguém alegre, cheia de alegria. A fonte é Deus. Nossa alegria última é Deus, obviamente. Algumas pessoas são alegres por natureza, mas para a alegria ser consistente, com profunda felicidade, é necessário ser feliz em Deus. Ele a capacita a ser feliz. Então você, mulher cristã, deve glorificá-lo sendo feliz. Alegria é que deve caracterizar a nova vida. Não devemos ficar felizes só de tempos em tempos, mas longe disso, precisamos de uma felicidade de fato consistente. A mulher cristã tem o dever de ser feliz. Olha os versículos que vou citar. A felicidade é o resultado de ter os pecados perdoados, o resultado de ser feita filha de Deus. Não temos desculpa. Alegrar-se é manifestar essa felicidade. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Salmo 144, versículo 15, a parte B. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Salmo 146, versículo 5. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os seus pecados. Mateus capítulo 9, versículo 2. Quando e como ter alegria? 1. Doando. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Quando damos a alguém uma carona, algo para beber, uma palavra de encorajamento, dinheiro ou qualquer outro tipo de ajuda, devemos dar com alegria. Nosso ato de doar não é aprazível a Deus se feito sem inteireza de coração ou com um espírito rabugento. Quando nos propomos a dar com alegria, somos abençoados por Deus. 2. Com cânticos de júbilo. Está alguém alegre? Cante louvores. Tiago capítulo 5, versículo 13, a parte B. Cantar é uma expressão de alegria, seja na igreja, seja em casa, seja no carro, seja na escola, até mesmo no chuveiro. 3. Demonstrando misericórdia. Quem exerce misericórdia com alegria, Romanos 12, verso 8. Demonstrar misericórdia é ter consideração para com o próximo, filhos, idosos, estranhos, solteiros e vendedor de esquina. Provérbios 14, 21 diz: o que despreza ao seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Boas obras de todos os tipos são atos de misericórdia. O resultado delas é felicidade. Deus nos concede bênçãos quando somos gentis para com os demais. 4. Temendo ao Senhor e andando com Ele. Bem-aventurado ou feliz aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Salmo 128, versículo 1. Significa que não devemos temer nossos inimigos, mas ao contrário, temer a Deus, que é aquele que nos liberta. Thomas Watson, o grande pregador puritano, disse: a fé retém o coração alegre, o medo o mantém sisudo. Caminhemos honestamente perante o Senhor e então seremos felizes. Temer ao Senhor é adorá-lo. A ceia do Senhor nos fortalece, revigora e renova. A comunhão com os santos nos abençoa e nos revigora.
Devemos permanecer orando com perseverança. Romanos 12:12. Ao tratar da oração, Watson declara: ela é a chave que abre os tesouros das misericórdias de Deus. A oração mantém o coração aberto para Deus e fechado para o pecado. 5. Trabalhando e comendo. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Salmo 128, versículo 2. Quando se anda no temor do Senhor, tudo é feito para Ele. Comer o fruto do nosso trabalho é descrever os benefícios que recebemos do serviço honesto. Então, quando sentamos e servimos a torta que fizemos, o que estamos fazendo é apreciar o fruto do nosso trabalho. Isso faz de vocês, mulheres, alegres e agradecidas. Devemos servir ao Senhor, não sendo remissos, sendo fervorosos de espírito. Romanos 12, versículo 11. Enquanto trabalhamos perante o Senhor, somos abençoados com a alegria nele. Ficamos satisfeitos. 6. Sendo hospitaleiros. Devemos ser mutuamente hospitaleiros sem murmuração. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 9. A hospitalidade diz respeito às amizades e ao ato de receber pessoas em sua casa. A indisposição é contrária à ética da verdadeira hospitalidade. O coração aberto abre as portas do lar com alegria. O coração entristecido não a consegue oferecer genuinamente. Jamais reclamemos de receber pessoas em nosso lar e nunca desencorajemos a hospitalidade dos outros. O que talvez pareça motivado pela compaixão pode ser mais pedra de tropeço do que se imagina. Gente, na sua casa de novo? Você não se cansa disso? 7. Encontrando sabedoria. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Provérbios 3:13. A sabedoria é encontrada quando a procuramos diligentemente. Isso significa dar atenção à palavra pregada, quer dizer, buscar instrução, orientação e conselho da palavra de Deus. A mulher que deseja ser feliz deve levar a sério a busca por sabedoria. Deus promete felicidade àquelas que a encontrarem. 8. Atentando-se à palavra e confiando no Senhor. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Provérbios 16:20. Significa que não devemos apenas ouvir a sabedoria e aprender dela, mas também praticar. Isso é muito importante, uma vez que apenas ouvir a palavra não é o suficiente. Devemos ser praticantes, não apenas ouvintes. Tiago 1:22. Portanto, tendo aprendido algo, coloque-o em prática. De outra maneira, você perderá o território uma vez conquistado. Perceba que vocês são mulheres felizes quando confiam no Senhor. Mas, se devagarmos, ficarmos preocupados ou egoístas, perdemos a alegria. 9. Guardando a lei. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Provérbios 29:18. Que bênção é ter a lei de Deus escrita em nossos corações e ter um coração regenerado que deseja obedecer a Deus. Somos felizes ao obedecer-lhe. Parece simples, porque na verdade é simples. Às vezes pode ser difícil obedecer, mas não impossível. Deus prometeu dar-nos de seu Espírito, pelo menos Ele nos prometeu pelos meios que somos capacitados a fazer o que é certo. Obstáculos. O que atrapalha a nossa alegria? Todas as mulheres gostam de alegria. É gostoso sentir-se alegre. No entanto, por que simplesmente não somos assim o tempo todo? O pecado é sempre o culpado. A seguir, 4 tópicos, todos bem amplos, de pecados que nos afastam da alegria. 1. Incredulidade. Incredulidade é também esquecimento. É esquecer-se de quem somos em Cristo. Esquecemos quão glorioso e poderoso nosso Deus é. Esquecemos suas promessas e tudo isso nos enfraquece. 2. Impaciência. Ficamos entupidas de nós mesmos e nos esquecemos do quanto Deus tem sido paciente com todas nós.
Queremos santificação instantânea para nós mesmos e para os outros, ou respostas instantâneas às nossas orações. Deus está realizando a sua vontade nesse mundo. Não devemos perder de vista o controle soberano de Deus sobre todas as coisas. 3. Ingratidão. Quando deixamos de ser agradecidos a Deus por todas as coisas, depressa nos esquecemos do quanto Deus tem feito em nós e por nós. Pensamos mais de nós mesmos do que deveríamos. Imaginamos merecer um tratamento melhor. 4. Amargura. A alegria se esvai quando marcamos todos os erros cometidos contra nós. Hebreus 12:15. Tendo a amargura ocupado a nossa mente e nosso coração, não conseguimos pensar em nada, exceto o quanto fomos prejudicados. É um estado lastimável e lamentável. Atitudes horríveis assim costumam se manifestar na forma de murmuração, reclamação, autopiedade e outras formas de descontentamentos, posturas indignas de um cristão. Filipenses 2,14 nos diz: fazei tudo sem murmuração nem contendas. Lembre-se de que a murmuração não apenas fracassa em melhorar as coisas, mas na verdade somente as pioras. Os efeitos da murmuração. 1. A murmuração dá mau exemplo e pode fazer com que outras mulheres juntem-se a você e cometam o mesmo pecado. 2. A murmuração distrai dos deveres dados por Deus. 3. A murmuração frequentemente leva os outros pecados, como a autopiedade, a preocupação, a irritação, o desprezo. 4. Ouvir a si mesma reclamando só reforça sua péssima atitude e faz as coisas parecerem piores do que realmente são. 5. Reclamar não só é improdutivo, nada de bom procede disso, mas também destrutivo. Queixas são destrutivas. 6. Reclamar é simplesmente uma grande perda de tempo. No lugar disso, faça algo que vale a pena. E 7. Deus odeia a murmuração e a reclamação. Ele trará juízo. Pense nos israelitas do deserto. Perguntas. Como ser uma mulher alegre mesmo não se sentindo assim? Como permanecer alegre e feliz em meio à provação? Qual é aquela coisa na qual você mais tem dificuldade de alegrar-se? Capítulo 4. Contentamento. É de grande utilidade aprender e praticar a virtude do contentamento, porque com ela se torna possível o estado de conforto em todos os tipos de situação. Na verdade, quando ficamos boas nisso, temos conforto em qualquer ocasião. Minha sogra definiu o contentamento como uma profunda satisfação na vontade de Deus. Se sabemos que Deus opera todas as coisas para o nosso bem e para a sua própria glória, então podemos aceitar nossas circunstâncias com contentamento. É relativamente fácil pressupor o contentamento enquanto só se passa por circunstâncias fáceis, mas as circunstâncias difíceis mostram quem realmente somos. Nesses casos, é bem mais fácil estar insatisfeita e descontente, desencantada e desencorajada. Perceba, Paulo diz que aprendeu a estar contente em todos os tipos de circunstâncias, não apenas nas fáceis. Ele diz que consegue estar contente em todo lugar e em todas as coisas. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, de 11 a 13. O contentamento é primo próximo da alegria, porque, sério, não é possível ter um espírito alegre quando se está descontente. Muitas das virtudes são assim, elas crescem da mesma árvore. Portanto, se você está crescendo na virtude em alguma área da sua vida, espere crescer em mais outras. Crescer em alegria é também crescer em contentamento. A fonte do contentamento. Perceba que a passagem em Filipenses inclui o famoso versículo: tudo posso naquele que me fortalece.
Vemos este versículo sendo citado em muitos contextos, mas raramente o vemos conectados aos versículos anteriores. O tudo refere-se a ser contente em todas as circunstâncias. Em outras palavras, o contentamento vem por meio da força de Cristo e não pela nossa própria capacidade. Jesus nos dá a si mesmo livremente e nos capacita a coisas além da nossa própria força. Aprendemos a nos contentar. Se o apóstolo Paulo teve de aprender essa virtude, então não esperemos tê-la de forma natural. É algo que precisamos aprender também. E, olhando para a vida de Paulo, ele teve muitas oportunidades. Veja, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 27. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Contentamento em circunstâncias difíceis. Paulo passou por muitas circunstâncias desafiadoras. Ele foi açoitado muitas vezes, esteve na prisão muitas vezes, quase morreu várias vezes. 5 vezes os judeus o feriram com 39 açoites. Apanhou com varas em 3 ocasiões. Foi apedrejado uma vez. Sofreu naufrágio 3 vezes e passou um dia e uma noite no mar. Passou por perigo constante. Esteve debaixo do perigo de falsos irmãos. Sofreu cansaço, dor e insônia. Passou fome e sede. Não teve o que comer nem o que beber. Passou frio e nudez frequentes. Acredito que seja o suficiente para qualificar Paulo a falar sobre contentamento. Mas, lembre, ele só encontrou contentamento por meio da força de Cristo e não na própria habilidade. Aprisionado após os açoites, Atos 16, 25, ele e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Foi quando Deus enviou um terremoto e abriu as portas da prisão. O foco do contentamento é Cristo. O foco do descontentamento é o problema. Paulo e Silas estavam focados em Deus, mesmo em meio às dificuldades. Isso é o que queremos aprender a fazer. 2 fontes de descontentamento. Os sinais do descontentamento são murmuração, inveja, ira e reclamação, para nomear alguns. O descontentamento é um desejo incansável por algo além ou aquela coisa a mais. Ele está de mãos dadas com a inveja. A mulher que só tem olhos para a bênção dos outros não enxerga as próprias bênçãos e assim passa a desejar o que não é seu. Separemos quais são as 2 áreas básicas da vida nas quais somos tentadas ao descontentamento. 1. As coisas que temos. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. Enquanto descontentes, olhamos para o que temos, mas sentimos algo errado. Não é o suficiente e não está certo ou não é o melhor, mas independentemente das circunstâncias ou posses, Deus já nos deu algo extremamente precioso. Jesus prometeu jamais deixar ou abandonar o seu povo. Não importa quão difíceis as coisas estejam, saibam que Jesus está com você. De longe, esse é o melhor motivo para o contentamento. Não importa quão difícil possa ser, nosso Salvador estará ao nosso lado, fortalecendo-nos sempre. 2. As coisas que não temos. Jesus disse: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza,
porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12:15. Às vezes, pensamos que se pudéssemos simplesmente ter aquilo que nos falta na vida, então ficaríamos contentes de imediato. Mas a triste realidade é que, não importa o quanto conseguimos pensar sempre em mais, em querer mais alguma coisa. Por exemplo, uma mulher solteira, descontente, levará o seu descontentamento para o casamento. A mudança das circunstâncias não trará contentamento a uma alma descontente. E assim é necessário descobrir como ser uma mulher contente. Alguns passos para aprender contentamento. 1. Estime a Deus por suas bênçãos e promessas. Escolha ser agradecida, mesmo que não se sinta assim. Diga a Deus que você deseja estar satisfeita com tudo que Ele está operando em sua vida. 2. Confesse toda e qualquer cobiça. O contentamento não pode viver junto da cobiça, uma vez que esta traga o contentamento e dá lugar à inveja. Olhamos para o que o outro tem e percebemos não ter aquilo, só que nós queremos ter aquilo também. Eis a cobiça. O ato de cobiçar transgride um dos mandamentos de Deus. 3. Lembre-se de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Deus estabelece todos os acontecimentos. Ele é um Pai sábio e amoroso. Ele usará todas as coisas para o bem dos seus. Portanto, interprete a situação de modo a enxergar Deus fazendo exatamente isso nesse momento. 4. Questione-se. O que me cabe fazer nessa circunstância? Deus quer que você choramingue e sinta dó de si mesma? Seus pensamentos devem estar em como glorificar a Deus e como extrair proveito da dificuldade em questão. O que posso aprender com isso? Como posso servir bem enquanto passo por esse momento difícil? Como agradar a Deus nessa situação? Isso ajuda a enxergar a dificuldade não como Deus fazendo algo contra nós, mas pelo contrário, como fazendo para e por nós. 5. Qual o oposto do contentamento? Murmurar e reclamar. Preste atenção em seus pensamentos e palavras. Parecem constantes? Em muitos casos, o descontentamento é pior do que a circunstância em si. Se contentes, adoçamos até mesmo a pior das situações, mas o descontentamento amarga tudo. Portanto, o contentamento pode não transformar a dificuldade, mas deixará a situação mais confortável e suportável. 6. Seja humilde. Em vez de achar que merece algo melhor, agradeça por aquilo que você já tem. Aprenda a colocar os outros em primeiro lugar. Mantenha sua consciência limpa diante de Deus. O pecado sempre joga lama na água, para que assim você não veja as coisas com clareza. Resumindo, o contentamento é doce, ele melhora tudo, enquanto o descontentamento só piora. O contentamento nos mantém longe de muitos outros pecados, como a cobiça, a inveja, a murmuração, a ira, a competição ímpia com outras mulheres. Nossas posses jamais satisfarão nossa alma. Apenas Cristo pode satisfazê-la. Só Jesus consegue nos dar o tipo de satisfação tão profundo que tanto precisamos. A mulher que escolhe ser alegre e grata tem o seu espírito aquietado e descansado em Deus. Tarefa: liste seus descontentamentos. Faça uma coluna com as coisas que você tem e outra com aquelas que você não tem. Das que você já possui, quais a fazem uma mulher descontente? Em seguida, ore por ambas as listas, confessando o descontentamento e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida. Peça em oração para aprender a estar contente em cada uma das circunstâncias da vida. Capítulo 5. Prudência.
Algumas dessas virtudes são características que reconhecemos e apreciamos, porém outras não são tão familiares. A prudência, por exemplo, quantas vezes você já ouviu alguém usar esse termo ou soube de alguém que pôs o nome da filha de Prudência? Mas esse era um nome popular entre os puritanos. Em uma palavra, prudência significa cautela. A prudência é evidentemente importante para Deus, pois veja este versículo: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Provérbios 19:14. Fica claro que essa mulher que é prudente é um galardão. Ela é colocada na balança contra casas, riquezas e uma herança, as melhores coisas que o pai pode deixar para o filho. Mas Deus pode fazer melhor. É dele que vem a esposa prudente, porque para Deus a mulher prudente é um galardão. Atentemos a essa virtude e descubramos o que está envolvido na prudência. Intimamente relacionada ao termo prudência está a discrição, e geralmente é usado para definir o outro. Deus não tem coisas boas a dizer para a mulher indiscreta. Veja, como joia de ouro, o focinho de porco, assim a mulher formosa que não tem discrição. Provérbios 11:22. Não consigo pensar em algo mais ridículo do que um porco usando joias. E é a isso que uma mulher indiscreta, embora bela, é comparada. Eis mais um motivo para esforçar-se por descobrir o que a prudência e discrição são, como adornar-se com elas de forma apropriada. A prudência e a discrição geralmente são mencionadas juntas, nos mesmos versículos, como em Provérbios, capítulo 8, versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Percebe-se que tanto a prudência quanto a discrição acompanham a sabedoria e o conhecimento. Perceba que a sabedoria busca discrição. A vida deve ser caracterizada por um desejo por mais, não por mais coisas, mas por mais conhecimento e sabedoria. Quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Ele é quem cuida da comida e da vestimenta e de tudo o que precisamos. Mateus 6,33. A busca por essa justiça é, em parte, acrescentar diligentemente virtudes à fé, buscando mais sabedoria e conhecimento espiritual. Pense na sabedoria e na prudência como companheiras de pesquisa, lendo livros densos e grossos, repletos de sabedoria e conhecimento oriundos da piedade. Assim é a esposa prudente. Vejamos mais algumas características da discrição e da prudência. A discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Provérbios 19:11. A mulher discreta está segura de reações impensadas e raivosas. Ao contrário de reagir, ela age. O fruto da discrição é a paciência e o perdão. Logo, ofensas não são entesouradas. Isso em si é um traço que confere glória. A discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Provérbios 14:15. A prudência não é ingênua, como a mulher ociosa de 2 Timóteo 3:6. Ela é um pouco cínica e cuidadosa quanto ao que ouve e não cai em conversa fiada. Não só isso, ela é prudente e consegue antecipar quais podem ser as consequências de seus próprios atos. Por essa razão, ela considera seus próximos passos cuidadosamente e não vacila. Ela pondera as coisas e investe o tempo necessário. Não é impulsiva, não é guiada pelas próprias emoções. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Provérbios 16:21. A prudência parte do coração da mulher sábia, e como tudo em nosso coração, sai pela boca. Jesus disse: um homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. No caso da mulher prudente, o que ela tira é com doçura. Note também que essa doçura aumenta o conhecimento.
é edificante e fortalecedor. Nada parecida com a mulher louca de Provérbios 14:1, que destrói a sua casa com as próprias mãos. O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Provérbios 18:15. Novamente, a busca diligente por sabedoria e conhecimento. A prudência é uma atitude do coração, não um nível de QI. Não é ociosa, mas estudiosa da palavra de Deus, visando obter mais conhecimento. Espero que tenha percebido quantas vezes essas virtudes estão conectadas com a sabedoria e o conhecimento. A mulher sábia adquire conhecimento, busca conhecimento, cresce em conhecimento. Ela não é intelectualmente preguiçosa, porquanto a sabedoria entrará no coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Provérbios 2, versos 10 a 12. Para as mulheres, que são a semelhança da prudência e da discrição, a sabedoria e o conhecimento são um prazer. E perceba os benefícios da discrição. Ela preserva, mantém e integra. Por outro lado, a falta de discrição é geralmente associada com a língua. E presta bem atenção aqui. Uma mulher discreta é sábia o bastante para desviar-se de homens perversos. Você sabe do que eu estou falando? Daqueles que trocaram o bem pelo mal e dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Fique longe desse tipo de sujeito. E mais uma coisa antes de encerrarmos. Um dos traços piedosos mencionados nas Escrituras é o discernimento. É a habilidade de enxergar claramente e ter bom senso. O discernimento sabe quando fazer distinção entre o certo e o errado e demonstra ter bom julgamento. Aquelas que são prudentes e discretas têm discernimento, pois foram treinadas pela palavra de Deus. Olhemos rapidamente alguns versículos que mencionam o discernimento. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Logo, se percebe que apenas o cristão sábio possui discernimento espiritual. Não enxergamos até que Deus abra nossos olhos, e uma vez aberto, então conseguimos discernir as coisas espirituais. Ou, em outras palavras, a Bíblia passa a fazer sentido. A Bíblia é a fonte última de todas essas virtudes que temos discutido. Caso não esteja estudando a palavra, não esperemos receber sabedoria, conhecimento, prudência, não esperemos receber a discrição, discernimento. Quanto mais familiarizadas estivermos com a Bíblia, mais discernimento adquirimos. Perguntas: como a prudência e a discrição estão relacionadas? O que elas têm em comum? Por que a prudência transforma a esposa em um verdadeiro galardão? De que maneira você precisa aplicar a prudência e a discrição, em especial dentro de relacionamentos ou amizade com homens? Como a discrição pode a proteger? Como o discernimento pode ajudar a entender a era em que vivemos?